E mesmo assim, pagando imposto, né? Pode ter pagado com... Ai, tem que pagar imposto. Que nem a gente faz aqui, né? Meu Deus, o imposto esse ano veio duro. Mas ele não chorou amargamente. Ele não chorou. Então ele pagou. Muitas vezes nós temos que pagar aqui também, viu, gente? Pagar o imposto, sim. Né? Se tiver que chorar amargamente também, né? Fazer o quê? Mas tem que pagar. Então, pagou o imposto. E Pedro em si não chorou amargamente, não. Não chorou. Ele era igual eu e você. Aí ele chega e pergunta: mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí ele tentou ser generoso, porque a cultura deles dizia que você tinha que perdoar 3 vezes somente. 3 vezes. Ele tentou ser generoso, ele falou assim, até 7 vezes. Porque ele falou assim, é mais que o dobro. Se eu der mais que o dobro de perdão, né? Então eu estou sendo uma pessoa justa, eu estou sendo uma pessoa boa, Jesus? Não, não está não. Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o jeito na cultura deles de dizer assim, é infinito. É infinito. Você tem que perdoar. Perdoa. Perdoa. E se a pessoa vir ter contigo, perdoa. E se ela não vier, perdoa. Perdoa. Porque essa é a natureza de Deus em nós. O perdão. Perdão. Perdoa. Então, ele tentou. E deve ter sido difícil para ele, de repente ele estava lembrando da sogra dele, né? Ou de outra pessoa que fez mal a ele, né? Porque a sogra dele não morreu, né? Que Jesus curou. Então, ela não morreu não, ela estava lá. De repente ele estava pensando, eu tenho que perdoar. Vou ter que perdoar. Tenho que perdoar essas pessoas. Todas. Mesmo assim ele não chorou amargamente. Por ter que perdoar. Por saber que ele teria que perdoar. Em Mateus 19 ainda, ele faz outra pergunta. Depois de ver o jovem rico. E Jesus falou exatamente isso. Fala assim, como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E daí Pedro falou assim, se é assim, quem pode se salvar? Quem pode se salvar se é assim? E Jesus diz, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. É impossível para nós nos salvarmos por nós mesmos. É impossível, não é difícil, é impossível nós nos salvarmos. Então coloque na sua cabeça, é impossível. Não é difícil, é impossível que a gente venha se salvar. Tem pessoas que estão achando que vão fazer boas obras e vão se salvar. Ah, eu vou na igreja, vou me salvar. É impossível, qualquer coisa que você faça, é impossível você se salvar. É impossível eu me salvar. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus. E é por isso que, glória a Deus, Ele já nos salvou em Jesus Cristo. Ele já nos salvou. Mas até ali Jesus não tinha morrido, então ainda Jesus teria que dizer, para vocês ainda não é possível, mas eu vou tornar possível a salvação de vocês. E ele tinha visto ainda Jesus dizendo para o jovem rico, falar, deixa tudo, dá tudo para os pobres e me segue, e daí você vai ter um tesouro no céu. Se você deixar tudo nessa terra, dar tudo para os pobres e me seguir, e Jesus estava dizendo isso para esse jovem rico, ele está dizendo, você vai ter um tesouro no céu. E esse jovem rico não aceitou essa proposta de Jesus e foi embora. E nesse meio todo, Pedro disse assim, Jesus, mas nós largamos tudo que nós tínhamos para te seguir. O que nós vamos receber? Porque de repente ele estava pensando, se o jovem rico, que é rico, largar tudo isso aí, o galardão dele deve ser muito grande lá no céu. Deve ter um tesouro muito grande esperando por ele, porque é o tanto que ele largou. Talvez a dúvida dele seria, eu larguei tudo que eu tinha, mas perto desse jovem rico, não era nada. O que eu vou receber? Então, ele estava interessado em saber o que ele iria receber. Ele não estava interessado no que ele poderia dar para Jesus, mas sim naquilo que ele poderia receber pelo que ele tinha feito, de ter largado tudo e seguido a Jesus. Então ele não estava mais preocupado assim sobre a salvação que ele tinha acabado de ouvir, mas ele estava preocupado com bens, com presentes. E de repente nem é errado você pensar muito nisso, mas pense também naquilo que você pode dar para Deus e não naquilo que Deus pode te dar. Porque quando você pensa só naquilo que Deus pode te dar, aí você começa a ver que seu coração começa a ir para o lado errado. Então, mesmo ouvindo tudo isso, mesmo sabendo que tem um tesouro no céu para todo aquele que abandonar as coisas aqui na terra, 100 vezes mais, 100 vezes mais, de tudo aquilo que você abandonar aqui,
por amor de Jesus e do Evangelho, você vai receber ainda nessa vida 100 vezes mais. Ainda nessa vida. Mas não se preocupe com o que você vai receber, se preocupe com o que você deve dar a Jesus. E mesmo sabendo dessas promessas todas, Jesus não conseguiu fazer Pedro chorar amargamente. Ele não chorou amargamente, nem de ter deixado, nem de ter seguido, nem de ter expulsado demônio, nem de ter passado quase o medo da morte no mar 2 vezes. Nada disso fazia Pedro chorar amargamente. Lucas 22, a partir do 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui você começa a entender por que Pedro não chorava. Porque Jesus estava dizendo para ele, falar: Pedro, Satanás pediu para cirandar você como trigo. O que é isso? É pegar realmente o trigo e bater. Satanás vai bater em vocês, vai peneirar vocês, vai moer vocês. E ele conseguiu autorização para isso. Mas eu roguei por ti, eu roguei por você. Por quê? Para que a sua fé não desfaleça, para que você não perca a fé, para que a sua fé não venha descair, para que você não venha se desviar completamente. Por quê? Porque quando você se converter, aí você confirma, você ajuda os seus irmãos. Quando você se converter, Pedro estava andando mais ou menos há 3 anos e meio com Jesus e não era convertido. Ele tinha andado sobre o mar, tinha multiplicado pães e peixe, tinha multiplicado peixe, tinha expulsado demônio, tinha curado enfermidade, tinha visto coisas que ninguém tinha visto e não era convertido. Não era convertido. E ouvindo isso, ele não chorou, muito pelo contrário. Falou: não, Senhor, olha aqui, eu estou pronto a ir contigo até a prisão ou até a morte. Eu estou pronto. Ele não chorou, ele não entendeu, ele não era convertido. E aí sim, Jesus disse que ele negaria ele 3 vezes. Isso é bem conhecido de quase todos, né? E nesse exato momento foi que ele negou as 3 vezes. E quando o galo cantou a 3ª vez, e ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus. Em outra passagem diz que Jesus estava olhando para ele quando ele acabou de negar Jesus por 3 vezes. E aí sim, ele saiu de onde ele estava, e aí ele chorou amargamente. Porque aí ele entendeu. Eu estou na igreja, mas eu não sou convertido. Eu expulso demônio, mas eu não sou convertido. Eu curo enfermidade, mas eu não sou convertido. Eu posso ajudar os pobres, mas eu não sou convertido. Eu faço todas essas coisas e não sou convertido. Porque muitas vezes a gente fala assim: não, eu não posso negar Jesus. Eu tenho certeza que se entrasse um Islã aqui e apontasse uma arma para cada um de nós aqui e dissesse: nega Jesus ou você morre, eu acredito que nenhum de nós negaria. Nenhum de nós. Mas muitas vezes nós negamos com atitudes. Porque foi exatamente o que Judas fez. Porque Judas nunca falou assim: eu não conheço Jesus, eu não te quero, Jesus. Judas nunca falou isso. Judas tomou atitudes. Muito pelo contrário, ele chegou até o último momento e chamou Jesus de mestre. Ele intentou realmente vender Jesus. E aparentemente ele tem outros motivos para ter vendido Jesus. Sempre motivos. Nós sempre temos as desculpas, os motivos para dizer: Jesus, não, eu não te nego não, Jesus. Mas eu nego com atitudes. E quando Judas chegou e beijou a Jesus, Jesus disse assim: amigo, com um beijo me traíste. Me desse um tapa na cara, fizesse outra coisa, mas você me traiu com um beijo. E mesmo assim Jesus chamou ele de amigo, porque Jesus ainda queria ter comunhão com ele. Não pense que Jesus queria que Judas se matasse. Não queria. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Não é. E aí que você começa a ver a diferença entre aquele que chora amargamente pelos próprios pecados, pela própria falta de conversão,
do que Judas. Porque Judas tentou consertar sim o que ele fez. Quando ele entendeu o que ele fez, ele pegou as moedinhas que ele tinha recebido, voltou lá e falou assim, não, eu não quero esse dinheiro. Ele falou, não, a gente não aceita, que isso aí é dinheiro de sangue. Aí ele lançou essas moedas lá no chão e saiu correndo. Ele tentou consertar o que ele fez, mas já era tarde. Mas se ele tivesse chorado amargamente, saído daquele lugar chorado amargamente, ao invés de tentar corrigir com a própria mão e se matado, se ele tivesse corrigido, teríamos ainda 12 apóstolos aqui depois da morte de Jesus. Então aí você vê a diferença entre negar Jesus com palavras e negar Jesus com atitudes. Porque Pedro poderia muito bem ainda dizer, não, Jesus, foi culpa de Judas, ele que entregou o Senhor. Foi ele que entregou o Senhor. Por causa disso que está acontecendo todas essas coisas. É por causa de tudo isso. Foi por causa de Judas. Não, Pedro foi chorar amargamente, porque ele entendeu que ele não era convertido. Enquanto Judas, apesar de desesperado, ele tentou fazer com as próprias mãos, tentou consertar, ele tentou se salvar. É impossível para o homem salvar a ele mesmo. E pior ainda, é impossível para o homem se arrepender por ele mesmo. E se eu não consigo me arrepender por mim mesmo, e se eu não consigo me converter por mim mesmo, e se eu não posso salvar a mim mesmo, o que vai ser de mim então? Então eu estou condenado, porque eu nasci pecador, e o inferno é o destino final da minha alma. E agora você começa a entender por que você tem que chorar amargamente. Por quê? Porque você não pode se salvar. As tuas boas obras não podem te salvar. Nada que você faça, nada que você possa tentar fazer pode te salvar. Nada. E aí só te resta chorar amargamente e falar, Deus, salva-me. Jesus, salva-me. Salva-me porque eu estou perecendo. Salva-me porque eu não me converto. Salva-me porque eu não consigo entender a tua palavra. Salva-me porque eu sou fraco. Salva-me, Jesus. Salva-me porque eu não consigo ter a fé necessária para viver os milagres que eu preciso. E daí eu fico perguntando para o Senhor ainda, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa? Eu estou perecendo. Você deve chorar amargamente. Você deve sair desse lugar que você acha que você pode se salvar. Porque você não pode, eu não posso. Essa igreja não pode salvar. Ninguém aqui pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. E quando você começa a entender isso, aí você deve chorar amargamente pelos seus próprios pecados. Falar, Deus, eu não consigo nem me arrepender dos meus pecados. Eu não consigo perdoar essas pessoas, Deus. Eu não consigo fazer o que a tua palavra manda, não. E se eu não consigo fazer, eu sei que eu estou debaixo da condenação. E daí eu começo a chorar amargamente. Por quê? Porque esse pedido, esse choro amargo, o verdadeiro choro, esse é que vai fazer o Espírito Santo transformar você. É esse. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, eu posso estar aqui hoje pregando para você e de repente a mensagem é tão dura e salgada e amarga e você pensar, nossa, ele deve estar muito bem com Deus para estar falando tudo isso. Não, eu estou na mesma condição e talvez até pior que vocês. Até pior. Por quê? Porque eu ainda estou carregando o peso disso. Posso estar sendo condenado de ser hipócrita aqui, de estar falando uma coisa que eu também não consigo. E daí eu tenho que falar, Deus, salva-me, me ajuda também, Senhor, porque eu posso pregar para a tua igreja e eu mesmo ir para o inferno, porque era isso que os fariseus faziam. Eles ensinavam toda a lei, mas eles não viviam. Salva-me. Vamos sair desse lugar hoje, esse lugar, porque não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer, mas chora. E não é um choro fingido, porque muitas vezes a gente vê pessoas que conseguem, são realmente atores, choram por qualquer coisa, né? Os homens, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de chorar. Os homens têm muita dificuldade. As mulheres têm menos dificuldade de chorar. Sim. Então o que eu quero dizer com esse choro, gente, é realmente você sentir que você precisa. Você sentir mesmo que não tem nada na sua mão que você possa fazer para se salvar. Que não é a sua justiça que vai te salvar. Que nada disso tem valor. Eu vou te dar um exemplo e eu acredito que você vai parar de julgar as pessoas, vai parar de achar que você é melhor. Imagina que cada um de nós aqui fizesse um prato de comida. Só que cada um dos nossos pratos, de um até o outro, né? Então imagina que eu trago aqui um prato de comida, mas o meu prato de comida está cheio de vermes.
E o outro que traz está com a metade dos vermes que tinha no meu. E assim por diante. E o último que traz o prato aqui, ainda tinha um prato, mas ainda tinha um verme no prato. Qual prato desses você comeria? O que estava cheio de verme ou que tivesse um verme? Qual desses você comeria? Qual desses você aceitaria? Nenhum? Não aceitaria nenhum, né? É a mesma coisa os nossos pecados diante de Deus. Você pode ter 1 ou 1 milhão, você não será aceito. Eu não seria aceito. Não interessa se é aquele que está matando os cristãos, se é o pedófilo, se é o assassino, se é o adúltero, ou se é só a mentirinha que você contou ontem. Não interessa. Você não será aceito. É nojento diante de Deus. A nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus. O que quer dizer isso? É que a nossa justiça é aquilo que as mulheres colocavam para reter a menstruação. Isso é a nossa justiça diante de Deus. Imagina os nossos pecados agora. Se você ficou com nojo desse prato de vermes, é assim que Deus nos vê. E quando a gente julga os outros, fala: ai, mas meu prato só tem um verme. Isso é que é julgar os outros. É isso que é julgar os outros. É isso que é olhar para os outros e falar: não, mas ele está pior que eu. Você não será aceito, eu não serei aceito. Ninguém será aceito diante de Deus se nós não chorarmos amargamente os nossos pecados, nós pararmos de todas essas coisas. E aí você começa a entender que existem muitos homens de Deus que estão aqui pregando a palavra de Deus, como eu, como em outras igrejas, estão fazendo aí, mas eles não são convertidos. Eles não são. E a conversão é algo diário, é algo que todo dia eu tenho que olhar e decidir, falar: hoje eu vou seguir Jesus. E quando eu acordar amanhã eu tenho que acordar e falar: hoje eu vou seguir Jesus de novo. Porque o dia que eu acordar de manhã e falar assim: eu não vou seguir bem por aí não, eu já me desviei. Já acabou. Então nós temos que chorar amargamente. Então de repente quando você chegou, a gente estava no louvor, de repente você não entendeu o choro, é porque eu já estava chorando, porque a palavra já veio para mim primeiro. A palavra veio para mim. A gente tem que chorar amargamente. Nós não vamos conseguir nada, muito menos a salvação, sem nos arrepender. E como nos arrepender se isso nem em nós está? Nós temos que pedir para Deus: Deus, me faz arrepender. Me faz, porque eu não posso. Me faz mudar, porque eu não posso mudar. Você tem que pedir. A nossa função na oração é pedir para Deus fazer em nós. Há uns dias atrás eu preguei exatamente sobre o desenvolvimento da salvação. Você só tem que deixar o médico te operar. Você tem que concordar com a cirurgia. Você não vai se operar. Você não vai se abrir e agora você vai fazer a operação em você. Você tem que concordar com a operação. Você tem que concordar com a dieta depois da operação. Você tem que concordar, porque o médico não vai te operar se você sair correndo. Se você falar: não, olha, mas assim não dá não. Não, ó, vai ficar essa cicatriz aqui, eu não quero. Não dá. Você tem que concordar. Você tem que concordar. Deus quer operar em você. Quer operar salvação em você. Quer operar dons espirituais em você. Quer operar o fruto do Espírito Santo em você. Mas você tem que concordar com tudo isso. Você tem que seguir a receita médica. Qual que é a receita médica? Aqui, ó. Para de fazer isso, porque isso aqui te faz mal para a sua saúde espiritual. Para de fazer aquilo, porque aquilo é assim. Faz mais isso aqui para você ficar exercitado, senão você vai ficar atrofiado. Deixa eu operar no seu coração. Chora amargamente. Ora. Pede perdão pelos seus pecados. Fique com nojo do pecado. Fique com nojo. Fique com nojo. Quando você entender que é tão tentador aquilo lá, parece que vai ser tão gostoso aquele pecado, lembra que é um prato de comida. Pode ser gostoso, mas está cheio de vermes. Está cheio de vermes. Fique com nojo, porque é assim que Deus vê. Fique com nojo. Amém? Eu quero só te dar mais uma revelação que Deus me deu por causa dessa palavra. Porque da mesma maneira como de repente você vem buscar palavras mais doces, eu também falo: Deus, mas eu tenho que pregar sempre palavras duras? Eu tenho sempre que pregar palavras tão amargas, tão salgadas? Eu até pedi para o pastor ontem, para a pastora falar: orem pela palavra de amanhã, porque assim é uma palavra salgada mesmo, é amarga. E daí Deus me falou: por quê? Por que a palavra muitas vezes tem que ser tão salgada, tão amarga? É para gerar sede. Sede da água da vida. Se você não tiver sede, você não vai beber. E se você não beber da água da vida, você vai continuar com sede. Mas sede desse mundo.
Se você come doce, você quer Coca-Cola para beber depois. Você quer outro juice para beber depois. Você quer coisa mais doce para beber depois. Mas quando a palavra é amarga, quando a palavra é salgada, aí você quer água da vida. Essa palavra não é para te matar, não é para te escandalizar, não é para você sair daqui se achando um lixo. Muito pelo contrário, é para você entender que só em Jesus Cristo você tem salvação. Não há outro, não há outro lugar. Você poderia correr o mundo inteiro. Só em Jesus Cristo você vai achar salvação. Amém?